mediador entre você e Deus. Ele fala com Deus, ele acorda de madrugada, ele busca Deus, ele lê a Bíblia, ele interpreta, o Espírito Santo fala com ele, porque você não é digno ou você está muito distante. E aí ele vem e entrega a palavra. Não é assim, irmão. Né? Não é isso que a Bíblia mostra. Então, nós queremos, vamos dizer assim, restaurar esse sentimento de que nós podemos sentar como irmãos. Amém? Mesmo o Senhor Jesus falou assim: ninguém você chame de mestre, não chame de guia, nem chame de pai. Vocês vão chamar um ao outro, sabe do quê? De irmãos. Vocês são irmãos. E quando a gente começa a estudar a história da igreja, né, essa semana eu até eu nunca tinha estudado sobre os anabatistas, né? A gente sabe sobre um pouco da reforma. Mas quem foram os anabatistas, vocês sabem? É muito interessante. Os anabatistas, eles são rebatizadores. Na verdade, eles fizeram uma oposição ao que a reforma não estava fazendo. E eles foram massacrados. Ou seja, sempre está acontecendo algo que precisa restaurar algo, e que o que estava restaurado, agora os próprios reformadores estavam matando os anabatistas. Olha que coisa interessante. Os reformadores foram perseguidos. Agora, os que foram reformadores não estão concordando com os anabatistas. Irmãos, tudo isso para dizer como nós nos desviamos da pureza e simplicidade devidas a Cristo. Todos nós temos isso no nosso sangue. Nós vemos de uma tradição judaica, de uma tradição católica, ou de uma tradição reformada, ou protestante. E essas coisas você pode pensar o seguinte: isso aqui não existe em mim. Eu não penso dessa maneira, eu sou descolado. Você não é descolado, não. Eu tenho, assim, às vezes quando eu converso com um irmão que tem uma certa liderança, né? E ele talvez se sinta um pouco desconfortável, né? Eu falo assim: irmão, vou dizer uma coisa assim. Você, eu ou qualquer outro irmão, nós somos os primeiros suspeitos de que algo, pode ser que tenha algo dentro de nós que tenha sido mal formado em nós. E nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos ter um novo nascimento. Não estou falando um novo nascimento para salvação eterna, porque isso aí está bem quadrado, essa situação. Você creu, foi batizado, você tem a salvação eterna. Mas você pode não ter a realidade de uma vida nova. Então, o cristianismo envelheceu. Nós envelhecemos. E a história mostra de 2000 anos em que, sabe, Satanás, ou as circunstâncias, ou a soberania, ou a providência de Deus, não sei, porque se Deus permitiu, são perguntas que nós, seres humanos, não conseguimos responder. Mas que as pessoas não acertaram com aquilo que o Senhor tinha falado. E corre o risco de nós darmos continuidade fazendo as mesmas coisas em que os que vieram antes de nós também fizeram. Aí vem uma pergunta: será que eu posso enxergar alguma coisa nova? Será que eu posso ler a palavra, interpretar alguma coisa aqui, sem que seja de acordo com os ensinamentos, aquela formação que nós recebemos? Porque alguém te ensinou, e você repete isso. Mas você próprio não perguntou para o Senhor. Você leu a Bíblia? Espera um pouco, isso aqui, espera um pouco, não está batendo. Todos os movimentos foram assim. Eles leram na Bíblia alguma coisa e perceberam que não estava batendo, então tem que reformar. Está faltando o Espírito Santo. Então agora nós vamos começar um movimento pentecostal. Está faltando mais sobre a fé, a salvação, os reformados. Aí quando chegou no nosso tempo, estava faltando uma coisa que era a expressão da vida da igreja. Então nós vamos batalhar pela vida da igreja. Vamos batalhar uma igreja em cada cidade. Então cada um foi tentando reformar alguma coisa. Mas e se a gente falasse que essas reformas foram como colocando remendo novo numa matriz velha ainda? Então, fala assim: se você colocar um remendo novo num pano velho, não vai dar certo, a rotura vai ser maior.
Então, aonde que vai estar o pano novo pelo qual você, sendo renovado, pode colocar o teu coração renovado, o teu batismo no sentido, eu quero morrer, Senhor, por aquilo que eu tudo conheci, e eu quero ser um novo homem, eu quero viver no Espírito, mas aonde eu vou colar esse tecido novo? Aí você vai tentando melhorar as estruturas, você acaba criando uma guerra. Você pode matar um irmão, você pode matar toda uma situação, você pode matar o sonho das pessoas, em função de uma luta por tentar colocar um remendo novo num pano velho. Esses irmãos dos anabatistas, eles, irmão, vocês imaginam que os próprios irmãos matavam os irmãos? Entende? Os reformados matavam os próprios irmãos, mas eles também tinham suas razões. Eles queriam, na verdade, por exemplo, os reformados, eles não queriam ainda romper com o Estado. Eles acreditavam em tudo que Lutero falou, estava tudo certo, sabe? Mas eles tinham uma coisa: se você nasceu no Estado, você é batizado quando criança. E o batismo como criança, naquela época, não é. Hoje existe uma certa divisão entre Estado e a fé. Mas na época, o governo estava relacionado ao governo, teocrático, o governo católico, o governo de poderes. Então, os reformadores ainda não abriam mão da matriz. Por isso que os anabatistas falaram assim: não, você tem que ser batizado quando você crê. E não é quando você é criança. Mas para o Estado era importante que você logo fosse batizado quando criança, porque se tornava um cidadão. Então, ser cidadão do Estado e ser um cidadão do reino era uma coisa muito igual. Então, agora o que vai acontecer? Os reformadores foram até um pedaço. Os anabatistas diziam o seguinte: não, irmãos, quando alguém crê, ele precisa ser batizado, e não quando ele é criança. Mano, por causa de uma discussão, às vezes teológica, do batismo, uma perseguição entre irmãos. Isso é para ilustrar que é o seguinte: não dá para colocar remendo novo num pano velho. Ou nós nos arrependemos todos igualmente, ou nós abrimos mão do velho homem, da minha maneira de pensar, do nosso formato, e duvidamos do que você está pensando. Deus tem algo para te revelar. Deus tem algo para mostrar para você. E certamente o que Ele vai nos mostrar passa por uma coisa chamada pela cruz. A cruz é o fim da tua opinião e da minha. A cruz é o fim da história do homem, da religião. Por isso Paulo, que estava o apóstolo Paulo, ele estava cheio de conhecimento judaico. Ele era o judeu, fariseu de fariseu. Ele agora encontrou com Jesus no caminho de Damasco. Ele teve um novo nascimento. Ele nasceu para uma outra mente. Ele nasceu para uma outra visão. Você entende? Porque até então a visão dele era ser judeu. E no judaísmo dele, ele consentia na morte de irmãos nossos. Ele consentiu na morte de Estevão. E fazia sentido para ele matar as pessoas. A religião sempre faz sentido. Você tomar decisões. Não importa. Está escrito na nossa... Não importa, então nós vamos matar as pessoas. As pessoas têm que ler na minha cartilha. Mas o que Paulo aconteceu? Ele encontrou com o Senhor e falou assim: irmãos, eu agora, tudo que eu achava que era importante, que era a minha base doutrinal, a minha matriz, eu considerei isso, sabe, como refúgio. Puxa vida, um homem depois de ter se construído com tantas coisas, no judaísmo poderia crescer, poderia ser uma pessoa proeminente. Ele falou assim: eu me tornei nada, e eu decidi uma coisa, falando para os coríntios: eu decidi nada a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Aí entra o poder da cruz. Sem a cruz eu não tenho ministério. Sem a cruz, o meu serviço ao Senhor, ele é inútil. Sem a cruz, eu vou continuar matando os Estevãos da vida. Os reformados vão matar os anabatistas. Os da igreja local vão matar os de lá,
Os denominacionais vão matar os de cá. Que confusão, irmãos! Que confusão é essa? A qual a Bíblia não apoia. Não há apoio na palavra de Deus. Mas eu não sei aonde que cada um acaba lendo que o que come carne tem que suportar o que come legumes. Você percebe? Então, irmãos, eu estou falando de uma conversão. Porque senão a gente vem sempre para uma reunião para a gente se sentar aqui para edificar sobre uma matriz que não vai dar certo. É essa que é a questão. E se nós edificarmos sobre algo que não é a verdade, que não for Cristo, somente Cristo, a fé, a sua cruz, o dano é eminente. Vai acontecer o seguinte, mesmo Paulo falou assim, veja com que você edifica, com ouro, prata ou pedras preciosas, madeiro, feno e palha, porque o dia do Senhor vai provar, o fogo vai provar. Então, o que seria legal, bacana, nós pararmos? Você consegue parar? Você consegue parar? Você consegue parar e perguntar, Senhor, quem eu sou? Onde eu estou? O que eu estou fazendo? Será que o que eu estou fazendo é palha? Eu estou juntando palha? Eu estou juntando algo que o fogo vai queimar? Se isso vai acontecer, para o mundo, para que eu vou descer. Para essa estrutura religiosa, que eu vou descer dela. Eu vou descer para perguntar para o meu Senhor, Senhor, vem cá, entre nós dois aqui, o que todo mundo está fazendo, passa a ser uma decisão pessoal de cada um. Mas você tem que perguntar para o Senhor, Senhor, vamos conversa tete a tete aqui. Espera um pouco. Nós somos amigos? Você me ama? Se você me ama, explica para mim. Estou eu fazendo as mesmas coisas que todo mundo? Percebe? Estou falando difícil? É um pouco, né? Está um pouco complicado. Sabe o que é, irmãos? O que eu gostaria de ajudar vocês é que ontem nós vimos um conflito lá em João 6. Os discípulos chegaram e falaram assim, duras são essas palavras, eu vou embora. Vou embora. Quando Jesus falou que tinha que comer a carne dele e beber do seu sangue, os discípulos assim, eu vou cair fora. Estou fora. Nem mesmo os discípulos suportaram. Porque quando o Senhor, eles estavam tão acostumados em comer pão, tão acostumados com esse negócio do que se vê, com o mundo temporal, a religião temporal, um Deus temporal. Ah, porque nossos pais comeram o maná do deserto. Nossos pais comeram lá o maná. Tudo que eles conheciam Moisés, era um monte, uma tábua de lei, era o judaísmo, era aquelas coisas. E o Senhor agora estava falando assim, eu sou a vida eterna. Eu sou o pão que desceu do céu e eu quero mudar a história de vocês. Quando mexe nisso, eles assim, eu não estou entendendo. Vou embora. Os caras queriam ir embora. Talvez essa manhã você queira ir embora também. Mas não vai embora. Porque só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Só o Senhor quer mudar a nossa história. Você entende? E Ele só vai mudar, irmãos, se nós voltarmos ao princípio. Só isso. Ele vai mudar a sua história. Eu gostaria, irmão, que essa manhã você se sentisse desnudo, como eu me sinto também. Eu sou um problema. Eu sou o problema. Eu sou um problema ambulante. Porque falta, estou começando por mim só, porque é comigo, eu que vou falar com o Senhor, falta a realidade. Eu gostaria, sabe, Mary, de viver intensamente essa vida. Eu gostaria de ser cheio do Espírito Santo. Porque é isso que o Senhor prometeu. Isso que o Senhor prometeu. Mas nós nos aprovamos em sermos pessoas, às vezes, mornas, frias. Às vezes não nos aprovamos isso. E eu me aprovo e eu aprovo vocês. Vocês também me aprovam. E nós viramos talvez uma nova religião. Mas nós vimos ontem que o pão era como maná que descia do céu todos os dias.
Você quer falar do maná que desceu lá no deserto? Então, diz assim, o pão nosso de nos hoje. Então nós vimos que a vida eterna é comer o pão todo dia. A vida eterna era igual o maná, não dá para juntar. Não dá para juntar para comer no dia seguinte que ele estraga. O que você ganhou ontem à noite, se você se agarrar, ou ele já te constituiu e te deu força para um dia, não é isso? Você não precisa, até no nosso grupo nós vimos uma quantidade de carboidratos, de lipídios, de vitaminas para você viver. E tinha no maná. Para eles poderem andar no deserto. Não é isso? Então você já comeu e dormiu e já foi, filho. O que você ganhou já te constituiu e levou você a ter o dia de hoje, que foi o dia de ontem. Mas hoje começou tudo de novo. Hoje começou assim, sou pobre, sou cego, nu, já acordei com fome. Porque à noite consumiu o maná do dia anterior enquanto eu dormia. Hoje eu já preciso tomar um novo café da manhã. Isso faz o quê, irmãos? Que a gente se renove. Que a gente não creia numa religião ou numa coisa para saber. Eu já sei como vai ser o futuro. Mas eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Não sei, Jesus vai voltar, vai pisar no monte, vai, tal. Deixa ele pisar. Se ele não pisar hoje no meu monte, do meu coração, se ele não voltar para mim hoje, percebe? Se ele não voltar para mim hoje, que adianta eu esperar um Jesus que vai pisar no Monte das Oliveiras? Então, o pão nosso, a volta de Jesus de cada dia nos dai hoje. Faz sentido ou não? A volta de Jesus de cada dia nos dai hoje. O reino de Deus de cada dia nos dá hoje, agora. Então nós não temos outro dia, ontem passou, amanhã você não tem. Então nós estamos aqui agora. Por que a gente está sentado aqui? Para perceber o seguinte: Senhor, qual que vai ser a pegada de agora de manhã? Qual que é o maná nosso de agora de manhã? Como fosse novamente uma folha em branco. Passou tudo. O sangue de Jesus, se eu criar, eu já fui lavado. Mas eu tenho hoje o dia que se chama hoje. Sem esse dia que se chama hoje, irmãos, não haverá futuro. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. É isso. Por isso que eu pensei, vamos sentar aqui? Vamos abrir uma mesa? 2 irmãos me procuraram essa semana, né? E foi muito bom. Um marcou comigo um dia, depois no outro dia ele, a pretexto de pegar o livro comigo lá, que ele emprestou, ele levou um outro irmão para tomar café comigo. Levou o de outro dia. E nós sentamos a uma mesa. Ele não reúne aqui, nesse lugar geográfico. E nós sentamos numa mesa. Nessa mesa, nós não tínhamos a prerrogativa de que nós éramos melhor do que o outro. E nós conversamos. 2 horas. Primeiro 1h40, eu me lembro. Com um só. Depois no dia seguinte, 2 horas na minha casa lá. Irmãos, nós temos que botar a mesa para nós conversarmos sobre nossas mazelas, sobre os nossos acertos e sobre o que Deus está falando hoje, para que isso seja o nosso maná, tá? E eu fiz tudo isso, falei tudo isso, sabe por quê? Eu queria ler para vocês um texto de 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. 2 Reis, podemos ler sequencialmente? Pode ser que o Cris, o Jader, fazer assim só para a gente não ficar. Nós vamos ler até o versículo 7, tá bom? Capítulo 4, versículo 1 a 7. 2 Reis, 2 Reis. Capítulo 4, versículo de 1 a 7.
azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Tá bom, joia. Mas é uma situação aqui que uma viúva tinha, o marido dela era um servo do Eliseu, ou de Elias, que era, né? E ele morreu, ela era viúva. E agora, ela tinha uma dívida, o marido deixou uma dívida. E agora os credores vieram para levar os filhos escravos. E aí, ela pegou e falou com o Eliseu. Eliseu, alguma coisa não está indo bem, meus filhos vão ser escravos. Aí Eliseu disse, o que você quer que eu faça? Eu quero pagar a dívida, eu não quero que meus filhos sejam escravos. Como que nós fazemos? Eu falei assim, faz o seguinte, vai procurar, o que você tem aí? Eu tenho uma vasilha de azeite. Dá para pagar a dívida? Não, não dá. Precisa de muita vasilha. Então você faz o seguinte, sai por aí, para os vizinhanças, tudo, junta o maior número de vasilha possível e traz aqui. E traz aqui para mim. Aí o Eliseu foi lá e encheu as vasilhas, todas elas. Mas chegou um momento assim que não tinha mais vasilha. Não tinha mais o que encher. E aí, falou assim, acabou. Perguntou para o menino, mãe, acabou as vasilhas, não tem mais o que encher. Aí o Eliseu falou assim, vai lá, vende, paga a tua dívida, tua, dos teus filhos, e vive dela. E vive com o restante, você vive dela. Tá. Vasilhas que se põe azeite, vasilhas azeite que se paga dívida em abundância. Quantas vasilhas ainda houver, eu vou encher. Eu vou encher de azeite. Eu vou encher de azeite. Essa aqui é uma situação muito parecida, espiritualmente falando, que com o tempo nós perdemos o azeite das nossas vasilhas. Não só perdemos, nós consumimos eles, mas nós consumimos mais do que o azeite porque nós ficamos devendo. Há uma dívida, e a dívida exige um preço, tem que pagar a dívida. Toda dívida tem que pagar. Hoje um irmão orou sobre a mesa do Senhor, né? Ou foi a Nilce que compartilhou, alguém compartilhou, né? Que o Senhor pagou uma dívida, tá? Então tem que pagar a dívida, tá? Tem preço, mas o Senhor vem no socorro daquela viúva da qual o marido também servia a Deus, temia a Deus, e põe vasilha. Então a situação é que um dia nós não temos mais e somos levados de escravos. Você é escravo do quê? O que está sendo cobrado de você? A conta chega. Você fez, eu me negociei mal, a conta chega. Eu negociei bem, a conta chega, tudo bem. E a conta chegou para essa mulher, que era dar os 2 filhos como escravos. Que situação, né? Dar 2 filhos seus como escravo para pagar a dívida. Mas a salvação estava onde? Encher a vasilha. Traz as vasilhas. Põe azeite na vasilha. Isso, irmão, traz a gente de volta para a nossa vida. Vasilhas vazias e uma conta para pagar. Só tem uma maneira de você pagar essa conta. É se você encher de azeite. Você não pode ser uma vasilha vazia. Você não pode ter só o suficiente para você. Você tem que ter o suficiente para pagar a tua dívida. Você tem que se encher. O azeite, ele representa o Espírito Santo. Sempre representou o Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus veio, nós já falamos isso algumas vezes, ele falou para a mulher, mulher, vem a hora, e já chegou, que eu vou encher todas essas vasilhas. Há uma dívida. Essa relação que o homem tem com Deus, tem um vácuo, tem uma distância muito grande. Eu preciso suprir a tua vasilha de azeite, não só uma vasilha. Eu tenho azeite, eu tenho espírito para reconciliar todos os homens com Deus. Eu tenho muito, e se você trouxer mais uma, eu encho. Porque a palavra diz assim, que Deus não dá o Espírito por medida. Aí vai dar um pouquinho para um grupo de irmãos. Nós vimos no outro sábado, que apenas um, quando balançava a água, ele pulava na água, ele era curado. Que miséria!
Que miséria! Se só um aqui for salvo, ou eu ganhei hoje a palavra do Senhor, glória a Deus, os outros vão tudo para casa com suas vasilhas vazias. O Senhor falou assim, não, dai-lhes vós mesmos de comer, como falou ontem. Como eu vou dar comida para tanta gente? Eu quero encher a história do homem, essa é a verdade. Irmãos, a religião nos tirou disso, essa religião que construiu essa matriz de gente pobre seguindo pobre e acompanhando pobre, e um vai assim, não, mas as coisas são assim mesmo. As coisas são assim mesmo. E o Senhor falou para a mulher, Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, importa que você encha a tua vasilha. Porque o Pai está procurando vasilhas para encher. Esse é o sentimento. A pergunta, Gaspar, você é uma vasilha que se deixa encher? Você é uma vasilha que está pagando a sua dívida? Qual que é a dívida? Não que eu deva alguma coisa. A dívida que o homem tem é de não estar na presença de Deus. É um gap, é um buraco. Irmãos, nós estamos hoje, se nós não nos reunirmos para diminuir pelo menos esse espaço, e a única maneira de você diminuir esse espaço é você entrando na nova aliança. E a nova aliança diz respeito a uma promessa do óleo. Ele faz uma promessa do Espírito. Os irmãos poderiam ler comigo? Tem 2 versículos aqui. Ezequiel 36. Ezequiel 36. Eu vou ler para ficar mais prático. Eu vou ler Ezequiel 36, do 26 ao 30, tá? Ah, tá, obrigado, mãe. Obrigado. Já você acabou. Dar-vos-ei coração novo, porei dentre vós espírito novo. Sabe essas vasilhas que é você? Eu vou colocar dentro de você um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu darei a vossos pais. Vós sereis meu povo, eu serei o vosso Deus. Livrai-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o quê? O que eu vou fazer vir? O trigo. E o multiplicarei. E não trarei fome sobre vós. Não foi isso que nós vimos ontem? Que quem de mim se alimenta, por mim viverá. Né? Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Jamais recebais o opróbrio da fome. A fome é um opróbrio das nações. E as nações são aqueles que não foram vasilhas abertas ao Senhor. Você tem o opróbrio da fome? Quando Jesus estava ali, a multidão estava faminta. Eles tinham o opróbrio da fome. Espiritualmente, nós estamos tendo o opróbrio da fome espiritual, que faz com que a gente viva correndo atrás do Senhor, já nem mais pelos sinais. Ele falou assim, vocês estão me procurando? Não é mais pelos sinais, é porque vocês comeram pão e se fartaram. Os pobres ficam correndo apenas atrás de pão. Eles só veem o pão, e o Senhor falou assim, eu estou dando sinal para você, que eu não quero dar apenas o pão, eu não quero dar apenas o pão da tua vida material, eu quero dar o pão espiritual. Eu quero levar vocês de volta, sabe para onde? Para a minha presença. Eu quero levar vocês de volta. Eu vou falar uma palavra, né? Eu não sei como que a gente chamaria. Em inglês o pessoal fala um gap. É uma lacuna, um espaço. Eu quero diminuir esse espaço. Mas você sabe, a religião mantém vocês pobres correndo atrás de pão, do visível. Que tal vocês pararem? Para tudo que eu vou descer.
Senhor, me enche do Espírito Santo. Senhor, eu vou buscar mais uma vasilha, porque só com essa primeira vasilha que eu aqui, eu não vou conseguir pagar. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. O Paulo fala assim, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O Pai está procurando adoradores, sabe para fazer o quê? Para encher do Espírito Santo. Quanto mais você for cheio do Espírito Santo, mais essa lacuna vai diminuindo, porque o Espírito é a pessoa dele, que vai entrando na tua alma, no teu ser, no teu espírito, e você vai se tornando como Deus. Você vai sendo transformado de óleo em óleo, porque todos os dias você acorda de manhã e fala o seguinte: Senhor, o de ontem já foi, Senhor, eu preciso de óleo hoje. E o que você faz? Você diz: Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Você já não mais se orgulha do que você ganhou dos dias anteriores. Você não senta à mesa para discutir tudo que você ganhou. Mas você senta à mesa pobre, junto com outros irmãos, assim: irmãos, o que você ganhou? O que você ganhou? Eu gosto de um irmão ali do Blue Tree. Ele fala assim: irmão, quando ele senta comigo, ele fala assim: irmão, vamos compartilhar? Vamos. E tal. E ele fala um negócio e fala assim: escreve a lápis. Por que ele fala escreve a lápis? Porque todo arrogante escreve a caneta. Porque não dá mais para apagar, porque o que ele falou é o mas escreve a lápis. Se o Espírito Santo confirmar, a gente passa a caneta em cima. O que vocês acham? Então, nós sentamos de uma maneira, invocando o nome do Senhor. Senhor, o que você quer para a minha vida hoje? Se ouvirdes a sua voz. É hoje, irmãos. O que foi? Não mais resolve nada. O peso do passado atrapalha o encher do Espírito hoje. Você não consegue arrumar passado. Mas você pode arrumar o teu dia de hoje. Você pode falar: Senhor, eu creio nessa palavra. Eu quero, Senhor, que o que o Senhor prometeu lá no livro de Ezequiel, que o Senhor colocaria o seu Espírito dentro de mim, o Senhor me daria um coração novo, e o Senhor tiraria de mim o meu coração de pedra. Eu quero que aconteça agora. Irmãos, isso é não colocar remendo novo em pano velho, porque todo dia você já renovou o pano. Todo dia você não criou um pano religioso que envelheceu, porque todo dia você falou: Senhor, nem Satanás consegue te alcançar mais, porque você não tem nada. Você não tem nada, você tem o que? A cruz. Eu tenho uma posição, eu tenho uma boa palavra, eu tenho a minha história. Irmãos, cruz para a tua história, cruz para o teu bom homem, e cruz para o teu velho homem também, cruz para tudo. Isso é tão bom, irmãos, que tira uma carga, e você pode começar de novo todo dia. Você pode ir todo dia e falar: Senhor, oh Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Que nem aquele cara, o publicano lá, né, que foi lá orar. O outro batia no peito: eu não sou como esse pecador aqui. E o publicano assim: oh Deus, você propício a mim. Irmãos, viver, eu creio, para tomar posse dessas riquezas, é você estar esvaziado na presença de quem tem óleo para te encher. Agora, não venha fechadinho. Eu já sei quem eu sou, eu já conheço a minha história, eu sou refratário a qualquer coisa. O Senhor fala assim: eu estou batendo a tua porta. Eis que bato a tua porta. É isso, né? Eis que... Deixa eu ouvir. Lá de Apocalipse, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, se alguém abrir a tampa, da sua vida, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Nossa vida vai ser mudada. E nós não vamos ter que ficar lembrando: eu matei alguém por causa da minha religião, por causa da minha matriz. E se eu matei, eu ainda tenho que pedir perdão ao Senhor. Se qualquer coisa que a gente faça aos irmãos é por causa de uma matriz velha, e não por causa da pessoa de Cristo. Irmãos, nunca houve divisão por causa de Cristo. Cristo nunca dividiu nem o filho dele. Porque ele falou assim: o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não conduz inconvenientemente. O amor não se exaspera. Ele não se ressente do mal. Magoou. Ele não se ressente do mal. Mas quando eu sou criança, eu penso como criança, mas um dia o amor cresce e o amor jamais acaba. Então aí eu posso pensar como adulto. Estamos nós infantilizados,
com o nosso nhenhenhen, com as nossas desculpas, entende? Mas o amor cobre. Quando eu oro, eu me arrependo, eu posso ser cheio do Espírito Santo, e eu posso começar uma nova história, sabe, irmão? Gostaria que vocês lessem comigo um outro versículo, é o Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32, Joel, capítulo 2, 28 a 32, quem achar, pode ler já, tá? Joel 2, 28, não, bem alto, bem forte, porque é isso aí, nós temos que fazer uma pegada. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Amém. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. Amém. E vossos jovens terão visões. Amém. Esse é o teu 32? Até o li 1. Ah, tá, então lê até o 32. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Uau. É promessa do Senhor, que Ele derramaria do Espírito sobre toda a carne. É promessa, Ele prometeu que você tem direito, antes do grande dia. Antes do grande dia as vasilhas estão abertas. Então, tem um versículo em Salmos, eu não vou pedir para vocês procurarem. Salmo 81, 10 fala assim: abre bem a tua boca e eu te encherei. Você quer? É você. Cada um, cada um vai ser por si. Cada um é por si. Não dá para alguém ir lá abrir a tampa pro outro, abrir a tampa do outro. Nós podemos fazer uma conversa dessa aqui que eu estou falando meio como se eu tivesse querendo virar uma história na marra. Você está entendendo? Mas meu espírito é calmo, é tranquilo. Mas esse desejo de abrir, eu não consigo abrir, mas abre bem a tua boca. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Não tem problema, você só abre a boca. E aí fala assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmão, é isso. Quem que abre a boca para dizer que Jesus é o Senhor? Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Então, quando o Espírito está andando entre nós, nós temos um sentimento de invocar o nome do Senhor. Não um método de um mantra, ó Senhor Jesus. Não, nós temos um sentimento em todo lugar. Senhor Jesus. Pode ser baixinho, pode ser alto, pode ser por dentro, por fora. Ó Senhor Jesus. Porque ninguém pode dizer Senhor Jesus se o Espírito não estiver dentro de você, te enchendo de óleo. E você invoca porque você quer mais óleo. E torna assim, como aqueles lá teve um livro da Bíblia, lá que eu me lembrei agora, que tinha duas oliveiras, é isso? E tinha uns caninhos que abastecia o candelabro. Então, enquanto você vai invocando o Senhor, você esqueceu o teu passado. Não é que você esqueceu, é que o sangue de Jesus te libertou do teu passado. E você está honrando a misericórdia do Senhor no dia de hoje. Então o olhinho vai descendo, ele vai se derramando dentro de você. O Espírito vai te ungindo, e você sente que a volta do Senhor é iminente. Sabe por quê? Você vai sentindo que vai glu, 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 ele vai enchendo, está enchendo, ó Senhor Jesus, e você quer estar com todos os que de coração puro estão enchendo as vasilhas. Nós não estamos querendo estar em lugar de confusão, nós não estamos querendo chegar em lugar que as pessoas estão com uma matriz errada, e tentando mudar um mundo que, se você não mudar a base, que é Cristo, se você não se arrepender, não vai mudar nunca. Você entende? Mas nós estamos com aqueles que se arrependem e falam assim: irmão, eu tinha uma base até ontem, mas hoje já morri para ela. O Senhor Jesus já me salvou dela.
Hoje meu fundamento é Cristo. Hoje eu quero edificar com o quê? Com ouro, com prata, com pedras preciosas, porque o grande e terrível dia do Senhor, ele vai vir. E ele vai provar toda a obra. E eu não sei, desculpa se falar para os irmãos, se a minha obra está boa. Eu sou suspeito, irmãos. Eu já falei isso para vocês, eu sou um cara suspeito. E quem é mais velho é mais suspeito ainda, quem mais ouviu as coisas. Ele tem que tomar cuidado de não induzir os irmãos a fazer coisas velhas também. Ele tem que pedir perdão sempre ao Senhor. Será que eu estou fazendo? Eu estou ajudando os irmãos a ir para Cristo? Ou estou ajudando os irmãos a edificar um lugar legal, uma chácara, e coisa assim? Os irmãos vão ficar presos nesse negócio aqui. Isso aqui vai passar. Isso aqui é um instrumento só. Para levar a gente para quê? Para Cristo. Você vem para a reunião aqui para invocar o Senhor, para cantar para o Senhor. E não é para você. É para a glória do Senhor. Para você encher de óleo. Porque o dia se chama hoje. E eu aproveito o dia de hoje. Amanhã não existe. Percebe, irmãos? Nós estamos nessa pegada. E é duro de mudar. Não pense que é fácil. Se o Espírito do Senhor não nos ajudar, nós não conseguimos enxergar essas coisas. Vocês podem ler mais um versículo, irmãos, para mim? Amém. Lucas capítulo 11. Deixa eu ver se é isso mesmo, porque eu perdi o versículo. Já eu concluo, tá, irmãos? Versículo 11, versículo 9 em diante, fala assim: por isso vos digo, pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará um lugar de peixe, uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Batei, buscai, busca, é teu. Você vai receber o Espírito Santo. Ele não vai te dar uma pedra. Você buscou o Espírito Santo, ele te deu um espírito maligno, um espírito de confusão? Não. Ele não vai te dar uma pedra no lugar de pão, ou uma serpente no lugar de um peixe. Pede uma coisa boa para o Pai. Ele está falando, pede e vamos diminuir essa lacuna entre nós, até nós nos tornarmos celestiais como o Pai é celestial. Lógico que nesse corpo, né, irmão, isso aí tem pano para manga. Não estou falando aqui, isso aqui não aguenta, mas a nossa vida, nós precisamos nos renovar no homem interior. Nós precisamos, alguma coisa tem que acontecer entre nós. Amém. Estou achando que eu já... Eu acho que é isso. Então, conclusão. Senhor Jesus. Amém. Agora que eu empurrei o trator tão em cima do pico agora, mas a gente deixa ele descer o morro abaixo agora. Amém, irmãos. Só queria que vocês entendessem meu espírito, que vocês me ajudassem também. Eu também preciso de ajuda. Por isso nós estamos sentados aqui. Nós estamos juntos nessa pegada, tá? Seja bem-vindo, Vi, Jéssica. Sejam bem-vindos todos que estão aqui. Você é chamado. É só isso. Não torne em vão a graça. E o melhor, eu vejo assim, sabe, Gil, um caminho. Esse invocar o nome do Senhor é muito prático. Você está andando, você está ali respirando Ele. Senhor Jesus. É como se o teu espírito estivesse recebendo mais óleo, mais alegria, mais unção. E às vezes até disciplina, né? Às vezes você está falando, Senhor Jesus, e fala assim, ó, você tem que arrumar essa situação aqui. Tá bom também, não tá? Porque a gente só é muito hedonista, né? Você acha que você não quer ser corrigido? Você não quer ser ajustado? Não, precisa ser ajustado, Gaspar.
Você também precisa ser ajustado. Tá? Então, você vai invocando, Gil. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor. Você vai dizendo, eu sou fraco, frágil, imortal. Eu preciso de Deus para eu terminar essa carreira. Irmãos, vai dar certo. Vai dar certo. Depois que, no texto de ontem, que ele cruzou Galileia, o mar da Galileia, ele estava cruzando, os discípulos estavam achando que ia morrer por causa do vento. Ele entrou dentro do barco e ele fala uma palavra. Isso faz parte da leitura de ontem também, tá? Ele pegou e falou assim, mas Jesus disse, não tem mais. Irmãos, eu digo hoje para vocês, se você crer, não tema. Você vai chegar lá. Então, eles de bom grado receberam Jesus no barco. E logo o barco chegou ao seu destino. Eles de bom grado receberam Jesus no barco e o barco chegou ao seu destino. Se nós de bom grado, está turbulento, a mensagem é turbulenta, você quer desistir? Não faz isso não. Jesus vai entrar no teu barco, ele vai acalmar a tua tempestade, e você recebe ele de bom grado, e fala assim, e logo o barco chegou ao seu destino. Irmãos, nadar e morrer na praia é ruim. É bom que ele entre e nos leve até o destino. Vamos chegar ao destino? Como o irmão compartilhou naquela conferência aqui. Não fomos chamados para morrer no deserto. Nosso destino não é o deserto. O nosso destino é chegar na terra. Me ajuda a chegar, irmãos. Eu ainda estou em turbulência. A minha alma é turbulenta. Tá? Tem hora que eu não entendo nada. Está tudo embaçado. Eu quero receber Jesus também no meu barco. E o Senhor acalmar a minha tempestade. E ele fala assim, não temas, Gaspar. Não temas, Mary. Você passou uma turbulência indo para a Espanha, mas você voltou viva. Ficou doente lá, quase morreu. Mas você voltou viva. Você chegou ao teu destino. Voltou para Londrina. Tá bom? Amém. Vamos chegar ao destino, irmãos? Vamos junto? Recebe Jesus, abre a tua vasilha, recebe o Espírito Santo. Compartilha vocês um pouquinho, tá? Desculpa, é sempre... A comida não está pronta, ainda dá para compartilhar um pouquinho. Podem compartilhar mais manso que eu, porque agora é só jogar o carro para baixo. O trator morro abaixo agora. Amém?